Paz do Senhor Jesus, gente bonita. Passando aqui para estar deixando uma palavra para vocês, para meditação, para fortalecimento. E eu vou ler uns versículos para vocês em 1 Samuel. Primeiro é no versículo 5. Porém, Ana dava a parte excelente. Portanto, ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessivamente irritava para embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Pula pro 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atenderes para aflições da tua serva, e de mim lembraste, e da tua serva te não esquecereis, mas a tua serva dares um filho, varão. E pula pro 20. Sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome Samuel. Portanto, dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Pula para 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, recebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Aqui eu quero mostrar para vocês os propósitos de Deus na nossa vida. Ana era a mulher de Eucana, um homem que tinha a sua segunda esposa, porque naquela época podia ter a sua segunda esposa se a primeira não tivesse filhos. Porém, Eucana, ele amava muito Ana, porque a palavra até diz que ele dava a porção dobrada para Ana. E se continuar lendo, ele vai dizer para Ana: não sou eu melhor que 10 filhos? Só que Eucana, as pessoas não sabem o que é uma mãe que quer ter um filho e não consegue. Eucana, na sua ingenuidade, falou: não sou melhor que 10 filhos, mas Ana, ela queria um filho. E aqui vai dizer que Ana, ela votou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos que lembrasse da tua serva, para o Senhor lembrar dela. Ana foi dada como embriagada. Se a gente continuar lendo tudo, é muito interessante. Ana foi dada como embriagada porque ela perseverava nas orações dela quando ela ia com o seu marido e a esposa e os filhos fazer sacrifício anualmente. Ana, ela se derramava ali perante ao Senhor. Só que o que me chama a atenção é que no 5 e no 6 fala: o Senhor cerrou a madre. O Senhor, ele tem propósito na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente quer as coisas assim, e o Senhor tem propósito naquilo, como o Senhor tinha propósito na vida de Ana a respeito de Samuel. Aí você vai pensar: mas como assim? Ela era só uma mulher que não podia ter filho, como qualquer outra que vemos no dia de hoje, verdade? Só que a gente tem que ver a mão do Senhor em tudo. E o que me chama a atenção é que fala: o Senhor cerrou a madre. 2 vezes repete: o Senhor cerrou a madre. Não era a época de Ana ter o filho que ela tanto queria. Ela queria, mas não era vontade de Deus. Tanto que aqui no vídeo vai dizer: sucedeu que passando algum tempo recebeu e teve o filho, chamado seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Tanto ela pediu que ela recebeu. Mas acredito eu que ela recebeu, não é tanto ela pediu. Poderia ser porque foi o tempo do Senhor. Eu acredito que foi no tempo do Senhor e o Senhor teve propósito com isso. Eu vejo o propósito de Deus aqui na minha vida a respeito dessa passagem aqui assim. O Senhor, ele deu Samuel para Ana. Ana fez um voto, Ana passou por tudo aquilo, Ana chorou por muito tempo e o Senhor deu a Ana Samuel. E depois que o Senhor deu a Ana Samuel, aqui no 21 vai dizer: visitou, pois, o Senhor a Ana e recebeu e teve 3 filhos varões e 3 filhas varoas, né? Por que o Senhor não deu para Ana 5 filhos antes de Samuel? Por que o Senhor não deu antes? Por que o Senhor não abriu a madre de Ana antes para ela ter filhos? Porque tudo tem um propósito. E o Senhor tinha um propósito na vida de Samuel. Então o Senhor visitou Ana no tempo dele. O Senhor fez tudo aquilo com um propósito. Samuel foi para a casa de Eli. Samuel ouviu a voz do Senhor e Samuel se tornou o que se tornou. Talvez se Ana tivesse tido Samuel sem voto, sem propósito nenhum, Samuel só seria mais um. A Bíblia não diz que
o que aconteceu com os filhos de Ana. Mas a gente pode ver que Samuel se tornou um homem de Deus, um homem seguindo a vontade de Deus. Então o Senhor tinha um propósito na vida de Samuel. Talvez se não tivesse esse voto de Ana que entregaria Samuel a Eli, talvez seria totalmente diferente. Então eu venho dizer para vocês aqui hoje que o Senhor tem propósito na minha e na sua vida, que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Ora, persevera, mas espera o tempo do Senhor, porque tudo tem a mão do Senhor. E a gente tem que aprender a ver a mão do Senhor em tudo. A gente não tem que parar de orar, não tem que parar de pedir, mas a gente tem que enxergar com olhos espirituais que o Senhor tem um propósito em tudo, assim como teve na vida de Ana, assim como fez com Samuel. O Senhor tinha um propósito na vida de Samuel. Então o Senhor deu Samuel para Ana no tempo que ele sabia que ia seguir os propósitos. Porque talvez se o Senhor desse Samuel na facilidade para Ana, Ana não tinha prometido que ia entregar Samuel ainda uma criança. Então fica com essa palavra do Senhor aqui em Ana. Ana é uma mulher que é muito exemplo pra gente. Ana chorou, foi dada como embriagada, Ana orou, Ana perseverou. Fica com esse exemplo de Ana. Ore, persevere, mas entenda que tudo há um propósito de Deus na nossa vida. Aprenda a ver a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor na nossa vida. Fiquem na paz e pense, tudo tem a mão do Senhor. Amém?